E aí, criativos, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou ensinar para vocês como você pode criar um post estilo carrossel para você publicar no seu Instagram. Pessoal, o post carrossel é aquele post que você pega o celular e vai passando e vai tocando adiante as imagens dentro do mesmo post. Mas ele é muito mais interessante quando ele é todo conectado. Quando você passa e a sensação que você tem é que você está navegando numa mesma imagem que ela vai continuando. Então eu vou ensinar como você faz isso no Photoshop e, gente, é muito fácil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e não esquece de acompanhar as nossas lives todas as sextas-feiras às 20 horas. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar um arquivo novo para ser o nosso post. Então, Ctrl N e vamos para a tela de um arquivo novo. Nós vamos criar um arquivo do tamanho do post do Instagram, que é 1080 por 1080 pixels. Então aqui a largura, vamos colocar 1080 e a altura 1080. A resolução não importa muito aqui, porque nós já definimos o tamanho em pixels do nosso arquivo. Mas, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou colocar aqui 72 pixels por polegada, pois esta é a resolução utilizada para imagens na internet. Mas lembrando, quando você define o tamanho do seu arquivo já em um número certo de pixels, então tanto faz a resolução, gente. Cores RGB, porque é para a internet. Se fosse para imprimir, era CMYK. E criar. Pronto, aqui nós temos o nosso arquivo. Aqui será o nosso post. O que você desenhar aqui vai sair o teu post. Mas nós precisamos fazer um post comprido, um post grande e que será repartido em 3 partes, para fazer assim o nosso carrossel. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser aumentar o tamanho dele. Vamos usar Ctrl Alt I. E aqui nessa tela de tamanho, ao invés de definir o tamanho em pixels de uma largura de 3 posts, você colocar na calculadora quanto que é 1080 vezes 3, ou vezes 4, ou vezes 5, dependendo do tamanho, e acabar se confundindo, fazendo coisa errada, faz só o teu post 1080 por 1080, e aqui no tamanho você vai, ao invés de colocar pixels, você vai colocar porcentagem. E aqui já vai dizer em porcentagem o tamanho. Então você não precisa mais ficar pensando em quantos pixels que é mesmo. Não se preocupe mais com isso. Aqui está 100 por 100, ou seja, 100% por 100%. Aqui na largura, vamos primeiro tirar essa corrente para não restringir as proporções, ou seja, nós precisamos esticar só de um lado e não de todos os lados, né? Ele vai correr só para um lado. E aqui na largura, ao invés de 100%, nós vamos colocar 300%. Por que 300%? Para ter 3 posts. Se 100% seria 1, 300 vão ser 3 posts. Então vamos lá, 300%. E a altura 100, obviamente. Ok. Pronto, agora a imagem já começa a tomar um pouco de forma. Nós já temos uma imagem compridinha, equivalente a 3 imagens do post do Instagram. Mas você ainda vai pensar aqui, mas Lucas, aonde que começa um post, onde que termina outro? Como que eu resolvo isso? Vai ser muito fácil. Você vai usar agora um artifício que tem no Photoshop, que são as linhas guias. Então vamos lá. Você vai aqui em visualizar e vai em novo layout de guias. O que é layout de guias? Ele vai criar uma tela com várias linhas guias da forma que você preferir. Nessa tela layout de guias, você tem aqui alguns padrões. Então, por exemplo, 8 colunas, ou então, por exemplo, 16 colunas, ou alguma coisa assim. Isso pode ser utilizado quando você quer fazer uma organização de uma grade para um layout de alguma coisa que você esteja diagramando no Photoshop, como por exemplo um folheto, sabe? Não é o caso nosso aqui. Nós precisamos também nem dividir em linhas, porque também não tem nada a ver com o nosso conteúdo, e nem definir margens. O que nós precisamos aqui é de colunas, mas apenas 3 colunas, porque foi o tamanho que nós definimos antes, 300%. E a medianiz, que na verdade essa medianiz é o espaçamento que ele vai colocar entre cada coluna. Aqui nós vamos deixar 0, porque quando você passa aquela imagem no Instagram, ela é totalmente colada uma na outra, não tem nenhum espaço entre uma e outra. Então aqui vai 0 e ok. Pessoal, aqui nós já temos os 3 quadradinhos. O nosso post já está tomando forma. E agora você vai criar do jeito que você quiser. Eu vou fazer uma criação rápida aqui. Eu vou colocar uma foto aqui dentro para chamar mais atenção, porque geralmente o Instagram, que é
uma coisa bem visual, as fotos costumam chamar mais atenção. Legal, eu vou fazer um gradiente aqui bem interessante, criar uma nova camada. Se você ainda não conhece como faz para configurar o seu gradiente, o seu degradê no Photoshop, gente, clica nesse card aqui, eu já gravei um vídeo ensinando o básico como você pode começar a mexer com essa ferramenta, que é muito legal. Olha que bacana o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar um valor aqui de degradê, de gradiente, bem legal, e vou deixar essa camada aqui no modo multiplicação. Ela vai pegar somente essas outras partes, deixando aqui bem clarinho. Mas se eu fizer ainda por cima aqui uma ferramenta de selecionar assunto nessa camada de baixo e aplicar uma máscara nesse gradiente ali em cima, veja que bacana que vai ficar. Eu vou aplicar a máscara aqui e pronto. Olha que legal, o gradiente ficou por trás das pessoas. Então eu vou até diminuir um pouco a opacidade para ele não ficar tão forte assim. E aqui eu vou colocar alguns textos para chamar a atenção do nosso usuário, que vai estar navegando no nosso Instagram. Então, vamos colocar aqui. Então, aqui nós já fizemos uma criação simples, gente. É claro que aqui você pode usar a sua criatividade e criar como você quiser, mas você mantém essas linhas guias e você sabe que elas estarão sempre aí, demarcando o começo e o fim. Uma outra coisa interessante vai ser a gente criar uma nova camada aqui, pegar a ferramenta pincel e fazer algumas flechinhas, um desenho, sinalizando para a pessoa passar para o próximo post, para o próximo lado. Alguma coisa assim, ou como você preferir. Legal, pessoal? Agora aqui, vamos supor que você já está com toda a sua imagem pronta. É claro que isso não é uma imagem pronta, mas aqui o objetivo é explicar como criar o post. Então agora nós vamos criar os nossos slices, ou então fatias, dentro do Photoshop. Essa é uma ferramenta própria para você cortar a sua imagem em várias partes, que são chamadas de fatias, e exportar elas em arquivos separados. Então você tem uma ferramenta para isso. Essa ferramenta ela tem um atalho com a letra C e ela fica aqui, junto com a ferramenta cortar, que também tem um atalho com a letra C. Se você ainda não viu como funciona essa ferramenta cortar, clica nesse card aqui, eu já gravei um vídeo sobre ela. Mas essa ferramenta dos slices ou das fatias, ela é diferente. E aqui, ó, ferramenta fatia. O nome é muito simples, muito intuitivo, ferramenta fatia. E daí aqui você já não precisa fazer nada com ela. Para não se confundir, você já vai direto clicar aqui, ó, fatias a partir das guias. Ou seja, o Photoshop vai se aproveitar das suas linhas guias e criar as fatias. Basta um clique aqui e pronto. Perceba que o Photoshop criou 4 fatias, cada uma tem um número, 1, 2 e 3. Isso quer dizer que agora você tem as 3 fatias, você tem a tua arte pronta e agora você pode salvar o seu post carrossel bem legal. Vamos lá, arquivo, exportar e salvar para o web. Grava bem esse menu, arquivo, exportar e salvar para o web. É esse que você vai utilizar para exportar as suas fatias. Então aqui, salvar para o web. Você tem toda essa tela com um monte de configuração, não se preocupe se achar que é muita coisa, você pode clicar aqui em nível de zoom, ajustar a tela para aparecer tudo. E aqui você já tem uma ferramenta aqui, ó, seleção de fatia, nessa tela, que é para você selecionar as suas fatias e configurar cada uma delas como você quer exportar. No caso aqui eu vou arrastar e vou selecionar as 3 fatias, para configurar as 3 com a mesma configuração, não precisa fazer uma de cada vez. Eu vou escolher o tipo do arquivo que eu quero aqui para elas, eu vou querer um JPEG, com a qualidade máxima, otimizado. Perfeito, tudo de bom. E agora é só clicar em salvar aqui embaixo. E eu vou escolher a pasta onde eu quero salvar. Eu vou criar uma nova pasta aqui, escrito post Instagram carrossel. E aqui ele já vai perguntar, quero salvar HTML imagens, somente imagens ou somente HTML. Por que HTML? Porque essa ferramenta de salvar para a web permite que você salve uma página web HTML, mas não é essa a nossa intenção. Nossa intenção são somente as imagens, então, somente imagens. Quais fatias?
todas as fatias. E aqui eu vou só colocar um nome para elas, que vai ser post, gestão do tempo. Supondo que, é claro, seja um post sobre a gestão do tempo. Aqui salvar. E pronto, agora as nossas imagens estão lá. Vamos lá conferir? Então vamos aqui na nossa área de trabalho, post Instagram. E aqui nós temos uma pasta chamada imagens. Basta abrir ela e pronto. Nós temos aqui as nossas 3 imagens. Podemos abrir uma de cada vez. 2, 3. Todas elas separadinhas, recortadas no formato que nós escolhemos. Estão todas em JPEG. E você já pode ver aqui que a dimensão dela é 1080 por 1080. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e até a próxima.